Então, boa noite. Boa Boa noite. Boa noite. Boa Sejam todos noite. bem-vindos. O Hoje no- nós vamos dar continuidade ao estudo da semana passada, que não deu tempo, até ultrapassou muito tempo, só com nem todo o trabalho. Quer dizer, era até um assunto aparentemente pequeno, né? Porque não tinha mais páginas que os outros, quer dizer, era questão de conteúdo mesmo. Lembra do meu telefone? Boa Meu telefone noite. tá aqui, ó, toma. Boa Boa noite. noite, Boa Deise. noite, Boa Deise. noite. Então, nós vamos dar continuidade. Boa noite, Deise. Boa noite. A segunda parte, digamos assim, então, né? Do livro Os Mensageiros, é o número, a lição 42, e é o Evangelho em Ambiente Rural. Então, vamos começar com a página, que quem vai fazer hoje é a Deise, né, Deise? É, Vamos botar aqui a página aqui no quadro, para que todos nós possamos, então, acompanhar a leitura e o desenvolvimento que ela, o esclarecimento, né? É o que ela vai fazer para nós. Então, pode começar, Deise. tá bom. Que pedes? Os ambiciosos reclamam reservas de milhões. Os egoístas exigem todas as satisfações para si somente. Os vaidosos reclamam louvores. Os invejosos exigem as compensações que lhes não cabem. Os despeitados solicitam considerações indébitas. Os ociosos pedem prosperidade sem esforço. Os tolos reclamam divertimentos sem preocupação de serviço. Os revoltados clamam por direitos sem deveres. Os extravagantes exigem saúde sem cuidados. Os impacientes solicitam realizações sem bases. Os insaciáveis pedem todos os bens olvidando as necessidades dos outros. Essencialmente considerando, porém, tudo isso é verdadeira loucura, tudo fantasia do coração que se atirou exclusivamente à posse efêmera das coisas mutáveis. Vigia, pois, cuidadosamente o plano dos teus desejos. Que pedes à vida? Não te esqueças de que talvez esta noite pedirá o Senhor a tua alma. Então eu fiquei assim, bem pensando, analisando, né? E realmente o que acontece é que às vezes a gente não sabe, no dia a dia, a gente não sabe, na hora da oração, o que a gente pode e deve conversar com Deus, né? E aí eu dei uma pesquisada e eu vi um texto de Lucas 12:20, que ele diz assim: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que você preparou para quem será? Então, essa frase justamente é uma advertência, porque a gente vive pedindo, né, na oração, às vezes, muito lado material, né? E a gente esquece de pedir mais fé, esquece de pedir mais sabedoria, e também na oração, a gente, além de nós devemos pedir para os outros também, né? Para os que estão passando dificuldades, e a gente acaba sem lembrar que realmente na hora que nós vamos deitar, a gente pode ser chamado, né? E chegando lá, o que a gente
pode ter feito, pode ter levado, né? Então, a gente deve viver, né, com um propósito, gratidão, né, responsabilidade e ter muito cuidado para não se levar, né, pela ganância, pelo materialismo, porque o mundo acaba nos levando para esse lado e a gente acaba se deixando, às vezes, levar. Então, essa sabedoria desse momento, né, é muito importante. E esse lado mais de força, de fé, de esperança, né, em relação a tudo que a gente possa viver no dia a dia, né? E não pensando só na gente também, pensando nos outros, e com muita gratidão e com caridade também, de ajuda ao próximo, né? Se colocando muito no lugar do outro, né? Então, na nossa oração, a gente, no dia a dia, a gente deve ter esses cuidados, né? Muito importantes. Então, é isso que eu pude entender, né? E passar para vocês esse momento. Muito importante, né? Muito bem. Deixa eu só, Deise, porque eu enviei para você, mas não foi. Eu acho que não foi a epígrafe, os versículos eram de quê? De Lucas, não era, o Paulo? Deixa eu ver. Mesmo, estava assim. É, É de Lucas. É essa, Lu- né? Isso. Lucas, É Lucas. Ah, então, porque pesquisando, você encontrou, então, sem querer, querendo, isso, né? Tá ótimo, então, Deise. eu não vi isso aí, mas como eu fui Eu pesquisar, né? mandei pelo telefone para ela. É, é. Aí não veio o título, né? Eu te pedi o título, mas aí eu não tinha visto. O- aí na minha pesquisa veio Pede. justamente isso. É, Mas o bom, você, de qualquer maneira, você se baseou nela também, né? Tá vendo? sim, Deu tudo exato. certo É, no final, né? isso mesmo. Obrigada, Deise. Obrigada. Então, agora nós vamos dar início. Ah, eu não vou relembrar o capítulo anterior, porque é esse nosso. E eu li também, tudo isso aqui já foi lido na outra reunião. Eu não sei se vocês gostariam que lesse novamente, mas isso aqui é o que nós veremos na reunião de hoje. Deixa eu ler então rapidamente, e não vamos assim parar em nenhuma delas, só para saber quais são os tópicos que serão tratados no estudo de hoje. A mensagem central desse tema, né, do Evangelho no ambiente rural, a mensagem central é a necessidade de um novo ciclo, onde o homem coopere com os outros seres humanos, abandonando a exploração e o extermínio. O Aniceto já tratou sobre alguma coisa sobre isso e vai continuar tratando no decorrer dessa segunda parte. A mensagem principal é a necessidade de evoluir espiritualmente, buscando a harmonia com a natureza e eliminando a violência, o excesso e o abuso das relações humanas e ambientais. É enfatizada a importância da educação espiritual e emocional para promover a harmonia e o respeito mútuo, tanto entre os encarnados quanto os desencarnados. O matadouro, local de sofrimento animal, é usado como símbolo do ciclo de violência e exploração, sendo proposto que ele seja transformado em um local de cooperação e de respeito. O capítulo reforça a ideia de que a vida não é um roubo incessante, mas um movimento de permuta divina e cooperação generosa. A mensagem principal é a necessidade
de evoluir espiritualmente, buscando harmonia com a natureza e eliminando a violência, o excesso e o abuso das relações humanas e ambientais. Então, vamos começar. Eu vou reler o- os versículos de Paulo na sua carta aos Romanos, porque baseando nesses versículos que o Aniceto vai continuar dando a sua colaboração para que nós possamos entender melhor e com mais profundidade e abrangência aqueles versículos de Paulo. Então, Aniceto, procurando, mergulhando o olhar no Sagrado Livro, na Bíblia, né, que ele recebeu para poder dali fazer o evangelho naquele momento. Leu o livro em voz alta, os versículos 19, 20 e 21 do capítulo 8 da Epístola aos Romanos, de Paulo aos Romanos. E ele diz o seguinte, esses versículos: porque a ardente expectativa da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Deixa eu primeiro lembrar uma coisa. Quando Paulo remete lá à criatura, ele está falando da natureza, de todos os reinos, né? O mineral, o vegetal e o animal. E quando ele se refere aos filhos de Deus, ele está se referindo aos homens encarnados, tá? Então ele fala assim: porque a ardente expectativa da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, ele vai justificar por que a criatura, a natureza espera a manifestação dos homens, né, encarnados. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Eu só queria chamar a atenção para as palavras expectativa e esperança. A expectativa é aquela espera ansiosa, não é? Que não tem assim certeza do seu alcance. Já a esperança é aquela expectativa mais calma, porque a ambição, a esperança é uma coisa que parece que já vai acontecer. Então, a expectativa é a da criatura, a da criação, da natureza, desses elementos, né, que eu já citei. E essa esperança é a esperança de Deus, que espera que nós, homens encarnados, né, possamos, então, nos libertar dessa corrupção para a liberdade e glória de nós, que somos os filhos de Deus. Então, Paulo falou sobre isso. E, naturalmente, que Aniceto, sabendo que ia fazer um evangelho, ele relacionou toda esses ensinamentos de Paulo, que aqui não ficam bem claros, que são ensinamentos que nós teríamos que analisar com calma, né? Cada versículo, então, e no conjunto deles. Então, Aniceto vai nos fazer essa bondade, né? De explicar, né? De revelar mais alguma coisa que estão nas entrelinhas, mas sempre associando esses versículos à vida no campo, à vida rural, não é? Aos homens que vivem ali. Tá bom? Então vamos ver mais do que Aniceto vai nos trazer hoje. Cooperemos por nossa vez, e se ele está se dirigindo àqueles espíritos que estão ali, assistindo o culto do Evangelho ali, daquele local, né? Daquele local no campo. E esses trabalhadores depois vão trabalhar com
com aqueles encarnados que estão na crosta. E eles, enquanto esperam naquele descanso que eles precisavam ter, eles fizeram aquele evangelho. Então, essas palavras aqui são dirigidas àqueles espíritos que estão à guarda do trabalho a ser realizado. Cooperemos por nossa vez ao despertar dos homens, nossos irmãos, relativamente ao nosso débito com a natureza maternal. Então, ele quer o quê? Que aqueles espíritos, de acordo, né, com os débitos que têm com a natureza, com os homens, não é? Quer dizer, relativamente aos débitos que o homem tem com a natureza, que eles possam, então, sempre se voltar para aqueles que estão na costa, precisando dessa orientação, já que eles vão trabalhar com o campo também, né? Naquele ambiente rural. Então, ele continua. Convertemos em tragédia mundial o que se poderia constituir a procura serena e edificante. O que ele está dizendo? Que o homem está procurando, né, aquelas necessidades básicas que ele tem. Então, ele, em vez de continuar se limitando, se detendo em procurar atender a essas necessidades básicas, eles vão sempre além, não é? E, como sabemos, aí ele vem dizer: como sabemos, organismo algum poderá viver na Terra sem essa substância. E aqui, então, ele está se referindo ao nitrogênio, que até agora não foi citado nesse capítulo, mas ele está se referindo à busca do nitrogênio, que é um elemento indispensável à vida do homem, que depois nós vamos ver mais alguma coisa sobre isso, mas ele está chamando a atenção para isso, para o homem não ficar só pensando, não é, em buscar o nitrogênio, o que ele pode dar para nós, isso mesmo. Mas eles têm que pensar de uma maneira que não seja aquela maneira já de usufruir somente em benefício dele, não é? Ele tem que pensar também em compartilhar tudo aquilo com os companheiros, né, que estão encarnados também. Então, como sabemos, organismo algum poderá viver na Terra sem essa substância, e embora se locomova no oceano de nitrogênio, respirando na média de 1.000 litros por dia, não pode o homem, como nenhum ser vivo no planeta, apropriar-se do nitrogênio do ar. O homem é indispensável para o homem está no ar, o homem tem acesso àquele elemento, mas ainda não pode se apropriar. E aí, então, ele vai explicar por quê. Por enquanto, não permite o Senhor a criação de células nos organismos viventes do nosso mundo que procedam à absorção espontânea desse elemento de importância primordial na manutenção da vida, como acontece ao oxigênio comum. Por que será, então, que Deus, já que o nitrogênio é um elemento tão importante, mas que precisa ser absorvido pelo organismo humano, por que será que o homem ainda não tem essa oportunidade de fazê-lo, né? Vamos ver, então, o que a Aniceto vai nos orientar. Então, primeiro nós vamos ver do que a composição do ar é feita. Ela tem 78% de oxigênio, de gás do nitrogênio, do gás nitrogênio, 21% do gás oxigênio e 1% do dióxido de carbono, que é formado de gás carbônico, argônio, vapor de água e outros gases. Então, o homem, embora esteja no mar de oxigênio, né, e conseguir trazer para ele ser utilizado por ele 1 litro, ele ainda não pode
fazer com que esse líquido que ele conseguiu absorver seja absorvido pelo organismo. Ele conseguiu receber, mas não pode ainda conservar todo aquele nitrogênio no seu organismo. Então, vamos ver agora o ciclo do nitrogênio faz ele circular pelo ambiente e pelos seres vivos. Então, olha só, o nitrogênio, quando ele já está no ar, lá na atmosfera, ele passa a se chamar N2, porque o símbolo do nitrogênio na química é só N. Mas quando ele já está, o nitrogênio atmosférico, ele é o N2. Então, o nitrogênio vai buscar a fixação dele, né? Onde? Olha lá. Ele recebe esse nitrogênio da atmosfera, inclusive, olha, da chuva, dos raios. Tudo isso vai fazer fixação do nitrogênio. Aí ele vai em busca das bactérias fixadoras de nitrogênios. Elas são de uma necessidade, de uma importância muito grande, porque são elas que vão fixar o nitrogênio para ele, então, se transformar em amônia, que será o NH3. Aí, quando ele chega em outras bactérias nitrificantes, que não vale a pena aqui explicar o que é nitrificante, mas são bactérias que ajudam a esse ciclo do nitrogênio, não é? Então, o que ela vai receber, além do que veio até agora? Ela vai receber as fezes dos animais em decomposição, aqueles que estão mortos, não é? Que vão voltar novamente para esse ciclo. Então, eles vão, meu Deus do céu, eles vão, então, formar o NHO2 nitrito, que é a nitrificação que vai, então, acontecer nessas bactérias nitrificantes. Eles vão se transformar nessas matérias nitrificantes que vão, então, levar para o nitrato, o NO3, que vão, então, para os animais e para os vegetais. Então, o nitrogênio já vai chegar aqui nos vegetais e nos animais, que vão, então, oferecer esse nitrogênio para nós, não é? Para os outros animais que não têm essa capacidade ainda. Então, eles vão. Aqui foram para as bactérias nitrificantes. Aqui eles vão para as bactérias desnitrificantes, que aí ela já está retornando para o ciclo lá voltando já, olha, para desnitrificação, e vão lá começar o ciclo novamente. Nitrogênio atmosférico não é? Vai trazendo, né, toda aquela fixação do nitrogênio, passa nas bactérias, recebe lá dos animais, aí vem as outras bactérias até fazer esse círculo todo. Então, vocês vejam que é uma coisa muito bem formada, muito, muito bem confeccionada por Deus, para que todos seres vivos na Terra possam receber o suficiente para sua manutenção. Então, agora vamos para o próximo slide. Então, agora vamos o nitrogênio do ar à sua mesa, o elemento que nos compõe. O que é o nitrogênio? É um elemento químico presente na natureza, como gás na atmosfera e em rochas, essencial para a construção de proteínas, que nós vamos ver que são indispensáveis,
para coisas importantíssimas do nosso corpo, e material genético, o DNA e o RNA, que nós vamos também, qual é o valor, qual é a importância desse material genético. E por que o nitrogênio é tão importante para os seres vivos? É um componente vital das proteínas, hormônios, enzimas e anticorpos que compõem os nossos corpos, inclusive a nossa pele, outros órgãos, nós vamos ver. Para as plantas, é essencial para o crescimento e o desenvolvimento das plantas, sendo absorvido do solo. O nitrogênio no nosso dia a dia, na alimentação. O nitrogênio dos vegetais e animais. Carne, ovos, leite. Forma as proteínas essenciais para o nosso corpo. Na natureza, qual a importância dele na natureza? O ciclo do nitrogênio garante que o elemento continue disponível para todos os seres vivos. Para as bactérias, o papel das bactérias, que é importantíssimo. Sem elas, o ciclo não teria sido possível funcionar. As bactérias são as engenheiras do ciclo do nitrogênio, transformando o gás da atmosfera em formas utilizáveis e devolvendo-o ao ambiente. Agora, então, o Aniceto vem trazer outra contribuição para ele em relação a esse tema. E ele recomeça, inclusive. E o homem, meus amigos, transforma a procura de nitrogênio em movimento de paixões desvairadas, ferindo e sendo ferido, ofendendo e sendo ofendido, escravizando e tornando-se cativo, segregado em densas trevas. O que ele está falando? Que os homens aí novamente deviam procurar tudo que fosse necessidade básica, essencial mesmo para a sobrevivência dele. Mas o que ele vai fazer? Ele vai procurar, além das necessidades básicas, que ficam até muitas vezes esquecidas, ele vai procurar aquelas que atendam, não é? Às suas necessidades materiais, que são temporárias, né? Transitórias, e vão procurar daí. E o que vai acontecer então com eles? Eles vão procurando o que é supérfluo, além de procurar aquilo em pequena escala, eles vão além para se beneficiar, não é? Para aumentar a produtividade da plantação, não é? Para os animais ficarem mais, engordarem mais, não é? Tudo isso eles vão fazendo em benefício próprio, nem é para a natureza, para beneficiar os animais, nem a terra. Então, com isso, o que vai acontecendo? Eles escravizando, eles se tornam escravos, cativos, nessas densas trevas, pela própria atitude deles, da maneira como se ele amasse a natureza, se ele amasse o próximo, eles não estariam em trevas também, não é? Eles estão procurando vivenciar essa situação terrível, que é vivenciar nas trevas. Então, o que Aniceto fala, agora se voltando para aqueles trabalhadores? Ajudemo-lo a compreender para que eles se organizem numa nova era. Nós estamos prestes, né, a vivenciar, a viver numa terra regenerada. E esses homens não estão se preparando para isso. Eles estão se preparando ainda só para atender os seus interesses pessoais, né? Que querem ficar mais ricos, mais poderosos, e não se preocupam com a natureza. Então, eles têm que ser auxiliados e muito, realmente, né? Auxiliemo-lo
a amar a terra antes de explorá-la, no sentido inferior, que eles podem explorar, e a terra é para ser explorada, mas no sentido inferior que eles exploram. Eles não cuidam da terra para depois plantar, eles plantam, depois eles mudam, né, para um outro solo e aquela terra fica lá, né? Eles não cuidam da terra para depois então explorar. Auxiliemo-lo a amar a terra antes de explorá-la, no sentido inferior, e a valer-se da cooperação dos animais sem os recursos de extermínio. O que eles estão dizendo? Que os animais são, sim, para cooperar com os homens, mas sem precisar desses recursos do extermínio. Vamos seguindo. Nessa época, quer dizer, quando os homens já usaram os animais sem os recursos, sem matar os animais, nessa época, o matadouro, e nós sabemos como é o matadouro, não é? É um local pequeno, não um lugar extenso, é um lugar pequeno, que os animais mal podem se movimentar. E ali eles comem, fazem as necessidades biológica que eles têm que fazer, e são exterminados ali mesmo. Quer dizer, eles são mantidos, praticamente não, são mantidos em cativeiro, em sofrimento, antes de serem exterminados. Nessa época, quando acabarem com isso, o matadouro será convertido em local de cooperação, quer dizer, o homem vai cooperar com o animal, cuidando do animal, dando alimentação a ele, e o animal vai cooperar com o homem. Como será que o animal, sem dar sua carne para a alimentação do homem, ele pode cooperar? O que vocês acham? De que modo? De que modo o boi pode cooperar com o homem? Eu acho, quer dizer, eu li esse capítulo todo novamente, né, até o fim, e eu volto naquele mesmo ponto, entendeu? E que eu falei da semana passada. Eu acho nesse novo ciclo, nessa nova era, né, eu acho que o homem na Terra ele vai chegar a uma evolução do qual você não vai precisar mais matar um animal, qualquer um deles que seja, entendeu? Para se alimentar. Ele vai poder se alimentar, entendeu? Sem a necessidade, entendeu? Do extermínio, né? Da matança. E se a gente analisar isso de forma atual, né? Por exemplo, você tem condições de substituir as vitaminas, por exemplo, da linha B, que é a B6, a B12, né, que estão ligadas à carne do animal, você pode ter isso em remédio através até do sangue do animal. Então, eu acho que para você ter essas vitaminas através do sangue do animal, não há necessidade de matar o animal e você comer ele. Você comer bicho morto. Quer dizer, eu, na minha ignorância, eu vejo dessa forma, entendeu? Até porque sou vegetariana, entendeu? E não sinto falta nenhuma de carne alguma, né? Apenas, às vezes, eu sou obrigada, né? Muito chateada, entendeu? A repor isso através de remédio. Mas eu não vejo isso como atualmente, né? Na necessidade humana. Se a gente for seguindo, né, a evolução do homem desde séculos passados, né, então a gente percebe que toda essa alimentação, enfim, tudo isso, a Terra em si, ela está passando por uma fase, né, de transição em que a gente espera em que o homem tenha uma evolução maior, né? Então, eu acho que essa evolução também está ligada a essa parte da alimentação. E, pelo que eu andei vendo aí em algumas explicações do Chico Xavier, do Divaldo Franco, entendeu, sobre esse assunto, que alguma vez possa ter sido comentado,
a nossa matéria, junto com essa transição planetária, ela vai ter algumas modificações. Então, Aquelas células Elô, exato, pelas células, exatamente, pelas Elô, células. né? Elô, Mas esse é um processo lento, né, gente? Não é um processo de hoje para dar 5 dedos, entendeu? E é aquilo que eu falei para a Valéria da outra vez, entendeu? O fato de eu ser vegetariana não quer dizer que a Heloísa é evoluída. Não, gente, não tem nada a ver uma coisa com outra, entendeu? O que acontece é que eu realmente não consigo comer carne de jeito nenhum, isso desde 3 anos de idade. Conta a minha mãe, né, quando eu fiquei sabendo a respeito, né, de como isso começou, que quando me dava, eu acho que já bebê, entendeu? Se você me desse uma sopa sem ser feito com nenhum tipo de carne, eu comia numa boa. Você não me dava com carne, eu já não cuspia, já não comia. Mas isso pode estar ligado, entendeu, a uma parte alérgica também, entendeu? Então, não tem nada a ver com evolução espiritual, né? Porque isso surgiu na minha vida em criança. Em criança eu não tinha evolução nenhuma, concorda? Né? Não, Então, está mas você ligado, era sim, uma ao meu criança na organismo. aparência, né? O Mas meu, você já exatamente, o meu no organismo passado, rejeita né? isso, tá? E a carne em si, entendeu? Se botasse no meu prato essa coisa também, eu não queria mastigar aquilo. Mas isso não tem nada a ver com a evolução, eu acho que tem a ver mais, de repente, um processo alérgico, entendeu? Enfim. E aí foi ô assim, eu, Jane, eu fui, eu fui vivendo assim. Sim. Janinha, Oi, querida. olha só, Estou vendo a salvo o mãozinha. melhor juízo, eu acho que a pergunta que você fez, desculpa aí, Elô, a pergunta que a Jane fez não tem a ver com o que foi dito dali para frente. Porque eu estava até curiosa, querendo saber. O que você perguntou, Jane? O que é que vocês acham, de que forma vocês acham que os animais Não, contribuem porque se conosco? existe um Não é isso? animal forte, né? Que você vê que o homem tem que alimentar ele. Ele se alimenta, é forte, tem força. Como é que a gente pode. Ia ser só para enfeitar? Não era. Ele tem que ter uma utilidade. E pode ter, e o homem tem que procurar. O que a gente pensa que ele poderia ajudar? Pois é isso aí que você perguntou que eu estava querendo mais saber. Por exemplo, muitas vezes o boi, não sei se a vaca também é um boi, né? Porque a gente sempre pensa que o homem é que tem que fazer isso. Tem aquele como é que chama, na terra? Arar a Para fazer terra, fazer arado, o aradinho. arado, puxar o Ele tem Exato. arado. força para É. isso. E também para carregar coisas, E, ao mesmo para tempo, eu acho que transporte, tem a questão também do leite da, do da, da, leitão, da vaca, né? Porque o leite também a tem leite uma na série vaca. de nutritivos, entendeu? Que nutre o homem, Claro, né? o leite da Tanto vaca que quando a perfeitamente. gente, a gente tem um filho, né, o seu leite é produzido no seu organismo, né? A natureza é tão perfeita que esse leite alimenta, né, o bebê. Claro. Agora, também a gente E tem o que pensar que animal também, aquele. com seu Fala. excremento, também não podia entrar isso? Com o Pois é, excremento dele, ele até desenvolve apareceu a lá. terra, serve Tinha de lá uma adubo. vaquinha fazendo cocôzinho lá naquele ciclo, não foi? Eu falei. Isso, Sim, estava lá. sim, sim. Também, no estrume, né, como eles chamam, né? Também É. serve para adubar a terra, não é? Serve. Mas você vender carne é muito mais compensador do que você ficar vendendo estrume, né? Quer dizer, então o homem também já. Mas também a gente não pode tanto apontar o dedo, porque, por exemplo, eu ainda não consegui deixar de comer carne. Eu até tento, e já estou enjoando algum tipo de carne. Bife, por exemplo, eu já não gosto mais. Mas determinadas coisas, subproduto da carne, eu gosto às vezes. Entendeu? Então,
E a gente não pode fazer também uma transição muito rápida de passar de carnívoro para vegetariano. A gente tem Não, que ter claro que não. assistência E o médica. Emmanuel, não foi só ele, não é só ele. Mas Emmanuel, há décadas atrás, já dizia, né? A gente quer carne, a gente ainda tem que se alimentar com carne. Sim, porque a nossa matéria ainda é muito densa. É, Por isso que na transição planetária, entendeu? Para você atingir realmente toda essa modificação, né? Essa evolução, o nosso organismo também vai ter umas células diferenciadas. justamente a gente está vendo, né? Porque e ninguém pode, de uma hora para outra, passar, por exemplo, a não ter vontade mais. Isso tem que ser uma coisa, tem que ser um processo, né? A pessoa tem que querer realmente e querer com embasamento. Por que que eu quero mais não comer carne? Não vai se sacrificar. Ah, tem uma vontade, não, mas eu. Não, a pessoa tem que ir perdendo aos poucos a vontade, e acontece muito isso mesmo. Eu conheço pessoas que já não estão mais tão carnívoras como eram antes, A entendeu? questão também cultural, né? Você vê que, por exemplo, eu não sei, aquele monge Yogananda, lá da Índia, né? Ele era vegetariano. E É, a, e a, e a, e a, e a, e a filosofia yogi, ela como é que se diz? Ela é sedimentada também em você ser vegetariano. Então, isso é uma questão cultural, Mas gente. agora você vê, uma pessoa que tem poucas posses, para ter que fazer uma alimentação balanceada, não é? Ou talvez seja mais fácil, ou talvez seja impossível. Por exemplo, um feijão, né, bem feito, um arroz, tudo isso alimenta, com ovo, não é? Sim, Mas sim, a mas pessoa tem que ter noção mas é do questão de quanto que ela tem cultura, que usar de gente, porque ovo, você não é? tem uma Para sentir gama que a imensa proteína. de É, alimentos em grãos que tem a parte de várias vitaminas, proteína. inclusive a parte também como é que se diz? Da proteína, tá? A Isso. proteína vegetal. Agora, é a tal coisa, o que eu entendo aqui, que já se falou há tempos atrás, né? Porque esse livro é antigo pra caramba, né? Quando ele foi psicografado, né? E aquilo já estava dentro lá, já o André Luiz já estava ali para aquela área ali, eu acho que o André Luiz até já encanou, entendeu? Então, eu vejo o seguinte, eu vejo que nós, seres humanos, né, a gente leva muito tempo, entendeu, para atingir uma determinada evolução, entendeu? É isso, é normal isso, né? Verdade. Então vamos voltar aqui. Você quer falar mais alguma coisa, Tereza? Já. Hein, Tereza? Não, não, tudo bem, está ótimo. Então, nessa época, o matadouro então será convertido nesse local de cooperação. Quer dizer, nesse matadouro é o nome que deram, né? Matadouro, ó, porque eles iam ser mortos lá. Mas aquele local pode ser um local maior, né? Em que o homem coopere com o animal com o homem. Aí será realmente uma felicidade, né? Vai, É, vai haver a matança de animais, não vai precisar de matador. Os animais vai vão ter morrer naturalmente, os né? animais Naturalmente. Aí eles vão morrer morrendo, de velhice, é. o homem vai aproveitar aquilo que é A possível do animal, carcaça, não é? Vai aproveitar o que é possível. Exatamente. o osso, Exatamente. a pele, é. Eles Enquanto podem ele usar isso tudo. É boi a tem a colaboração deles. gelatina, né? Tem a parte dos tendões, enfim, uma série de coisas. Pode ser feito ração para os outros animais, pode ser feito muita coisa, mas não haverá Até o mais. chifre do animal é aproveitado, né? Tudo do animal é aproveitado. Mas não vão, eles vão morrer naturalmente. Naturalmente, de velhice. É, exatamente. O homem ainda não consegue deixar de matar os seus semelhantes. Imagine o animal. O animal.
É verdade. Exatamente. Tem até uma curiosidade, a Beth Montano, nem todos aqui o conhecem, mas o marido dela tem uma criação de galinhas de um terreno ao lado da casa dele. Então, ele tem aquele trabalho de catar nas feiras, aquela coisa que galinha come, aquelas restos de folha, levar para lá e tudo. E ele só usa os ovos. Ele nunca comeu uma galinha e nem deixa ninguém comer, não dá para ninguém também. Elas morrem de velhice. E ele tem o maior Uhum, Olha, uhum. prazer, maior que prazer, dá um beleza. trabalhão, mas ele adora. Hein? Já é um exemplo. É, É. E né? nesses matadouros também, a morte, os bois já vão vendo como os outros estão indo enfileirados, de cabeça Deus é baixa, terror. já sabe que vão para o corredor da morte, digamos assim. É o Isso corredor. mexe com o animal. Aí está Vibração a maldade da morte. é a maldade da morte, a carga vibratória Que Exatamente. isso. Que leva a E a carne. gente vai E comendo. essa carga vibratória ela vem junto com o alimento para sua mesa. exatamente. Exatamente. Então, vamos Isso lá. Então, vamos. indo para ir Nossa, se eu lembro. desapegando e Hã? evoluindo. Tem que ser um Entender processo evolutivo mesmo, né? É o homem se conscientizar, é ele saber substituir, e ter aquela carne de soja também, que dizem que tem gente que gosta, né? Eu nunca provei, mas tem gente que Gente, gosta. tem uma coisa que é tão simples analisar. Eu não trabalho mediunicamente, né? Mas aqui no grupo tem pessoas que trabalham mediunicamente. Mas eu já tive aulas a respeito da mediunidade, né, no tempo da Dona Maria da Glória, e quando você vai trabalhar espiritualmente, você não Uhum. pode comer carne. Mas por Você conta não tem que disso, fazer um jejum. de onde a Então, galera eu acho que se falou. a gente analisar mais profundamente vocês isso, que estão por você, para trabalhar espiritualmente, você não pode comer carne. Por quê? É uma também carnificina, ela tem a Por que, vibração Vanelli? negativa. vocês estão É. me ouvindo? Não deve comer carne nem alimentos pesados por causa da digestão, para você poder estar com toda a sua Parte parte positiva de energia. é, pronta para a utilização do magnetismo que você empresta naquele momento todo, né? Do trabalho que está sendo feito. Mas você também não deve e não pode ter ressentimento, ter implicância com o colega que é médium, que está no mesmo grupo de trabalho. Você não pode levar Verdade. a raiva que você está do teu cunhado, entendeu? Da vizinha, Uhum. xingou, porque isso tudo faz mais mal do que a carne que se come. Porque a carne que se come, ela não é transmitida para o outro. Ela fica no nosso estômago como o cemitério que ele é para a carne. Mas ele não é transmitido para as pessoas. Só que fica mais pesado para o médium trabalhar, Uhum. né? Mas É. tem essa também que é tão ou quanto importante como a carne. Talvez É até melhor mais, né? Eu acho. Eu a acho gente, mais também. mas é melhor você ter comido um bifinho ou um Esqueceu, franguinho comeu, é. e tá com a cabeça tranquila, entendendo que a pessoa está com algum problema, está chateada, agrediu você, ofendeu você, foi ríspida com você e você não deixa nada daquilo te atrapalhar na hora do trabalho espiritual e também em qualquer momento da sua vida. Com Isso é certeza. mais importante, que às vezes a gente se pega nas coisas. Tudo isso está certo aí, a gente tem que se desapegar disso, tem que mudar a nossa alimentação. Isso não se dá de um dia para o outro, mas também precisa que a gente tenha vontade para fazer, né? Senão a gente nunca consegue nada. Uhum. Tem que ser uma coisa espontânea, né? Que você faça com entendimento, uma coisa E raciocinada, né? Que nem é, que nem é.
e fazendo, diminuindo o uso da carne na nossa alimentação. Até o dia que a gente deixa de comer, sente Não tem falta, vontade mesmo, Não. é. tem vontade, né? Mas, Então, assim, a gente não pode esquecer dessa questão espiritual que há em nós, que para onde a gente vai, a gente está levando. A gente pode não estar levando a carne, mas está levando outras Uhum, outras toxinas, né? exatamente. são, são terríveis, porque elas criam um embaraço terrível para o mundo espiritual, né? Principalmente ter que ficar dissolvendo isso no momento em que todos deveriam, no momento de trabalho, em que todos deveriam estar unidos, né? Em pensamento, em prece, para beneficiar aqueles que lá estão para ser ajudados. Exato. Esse que a Valéria está falando, sobre o não levar os rancores, as coisas do dia a dia, é o verdadeiro, é um, dois, ou o Jejum, né? verdadeiro jejum que Cristo pedia. Não é Tá. jejum de comida. É jejum mesmo moral, digamos assim, É, né? principalmente Sim, naquele lance sim. dos obsidiados, porque nós não conseguimos, mestre, É, tirar deles os maus espíritos, que para essa casta de espírito é necessário muito jejum e oração. Esse Eu jejum concordo aí com a não é jejum de comida, não. É Se desse que a fosse, Valéria se fosse tocou assim, por ia ser último. fácil, né? Você jejuava, tá. conseguia, né? É, Tá limpinho, né? Não, mas não é, é, né? Nós somos muito frágeis ainda, né? A gente fica vendo, estudando essas coisas e vendo a passagem de Jesus, quando Jesus pedia aos discípulos, né? Naquele momento mais difícil para ele, né? Que ele pede a eles que orassem, né? Os três, e nem por uma hora. Pedro e Con- Tiago, né? E eles não conseguiam Normalmente dormir não porque eles conseguiam. envolvidos, influenciados demais por aquela atmosfera pesada que É. sob Jerusalém, né? Naquele momento ah, que arquitetavam, né? A morte dele, né? De Jesus, Exato. né? É, Uhum. era um momento difícil realmente, mas Ele pede para ele, vigiem, orem e vigiem, não durmam, né? é, E eles dormem, e ele volta a falar, e eles voltam a dormir. E então, nós ainda estamos assim, Ainda. infelizmente. Exatamente. Então, e vamos olha continuar, que meninas. Jesus pedia mais sempre algo a mais dos três que É, eram os potencialmente mais médiuns, né? João, Tiago e Pedro. E é, eles não conseguiam. Mas era difícil mesmo, né? É difícil, muito difícil, É, né? Então, nesse templo sublime, que quer dizer, que se acabassem com o matadouro, nesse templo sublime, a indústria glorificará o bem e sentindo-nos o entendimento, a boa vontade e a veneração às leis divinas, permitir-nos-á o Senhor, pelo menos em parte, a solução do problema técnico da fixação do nitrogênio na atmosfera. Quer dizer, até poder, né, resolver o problema, ele vai vendo a boa vontade, né? A nossa veneração, ter veneração às leis, vou te contar. É difícil, mas sem isso a gente não vai muito longe, né? Não vai conseguir muita coisa, não. é. Não é? Mas vai chegar um tempo em que a gente não vai mais comer mesmo. Os espíritos superiores não têm necessidade, eles tiram tudo do ar mesmo. Uhum. Conseguem, né? Mas nem em nosso lar, eles vão dizer, ele vai dizer depois, que lá em nosso lar não consegue ter aquele caldinho, aquela frutinha, aquela coisinha para suprir, né? Esse estômago completamente vazio de alimento. Então vamos lá, para o próximo. Falta muito, ainda não sei quantos slides estão, eu não estou vendo os slides aqui.
Ensinemos aí, já é o Aniceto falando com os espíritos que estão lá, estavam descansando, agora estão no culto. Ensinemos aos nossos irmãos que a vida não é um roubo incessante, em que a planta lesa o solo, o animal extermina a planta e o homem assassina o animal. Não é isso, então. É mais um movimento de permuta divina, de cooperação generosa, que nunca perturbaremos sem grave dano à própria condição de criaturas responsáveis e evolutivas. Não condenemos, auxiliemos sempre. Ele se referindo que eles iam trabalhar com aqueles homens, que eles iam ver ele fazendo aquelas coisas que a gente sabia que não estavam corretas e que Deus estava esperando uma outra conduta dos homens, mas que eles tinham que ter paciência. Eles também já tinham estado no lugar daqueles que estavam errando naquele momento, não é? Não condenemos, porque se eles falam, puxa, fulano come carne, você ainda come carne, não é? É, Às vezes, como se se fosse frustra, um é, aborto da natureza, uma coisa horrível. faz tantas outras coisas, né? Até por pensamento que a gente nem sabe, às vezes, a gente peca tanto por pensamento e que ninguém sabe, né? Fulano é maçã, nossa, É. o que ele E está a pensando? gente já passou, como você falou, né? Quem de nós não cometeu esses erros? Esses e outros, né? Para estar chamando atenção e apontando o dedo. Quem já está nesse nível, dá graças a Deus, porque não está sofrendo mais, não está fazendo uma coisa que acha errado, que incomoda, porque tem gente que come, mas come com aquela sensação de culpa. Não adianta deixar de comer assim, É, né? Come sem culpa, não exagera, né? Não vai para uma churrascaria e come todas. Não, vai lá, come, né? Porque o nosso mal é esse. churrascaria é um perigo. É um é uma tentação, mas você pode ir e comer só o necessário para Claro. satisfazer. Às vezes a gente vai além, só de gulodice, só de olho grande, não é? Isso aí é que É. é pior. A Assembleia, aí está se referindo. Falando, né, citando a Assembleia lá que ele estava falando, como é que aquela Assembleia estava demonstrando? A Assembleia, tanto quanto nós, estava sob forte impressão. Aniceto calou-se, contemplou com simpatia os animais e as aves próximas, como se estivesse a endereçar-lhes profundos pensamentos de amor, e a seguir fechou o livro sagrado com essas palavras: observamos com o Evangelho que a criação aguarda, aí eu até li novamente aquela carta de Paulo por conta disso. Observamos com o Evangelho que a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus encarnados. Quer dizer, a criação, a natureza, os vegetais, os animais, os filhos de Deus encarnados. Concordamos que as criaturas inferiores têm suportado o peso de iniquidades imensas. Quanta coisa a natureza sofre, os animais, não é? Quanta coisa sofre, às vezes até um desprezo que tem pelas condições de vida daqueles animais, aqueles pintinhos que estão sendo criados, não é? Naquelas coisinhas pequenininhas, eles ali tudo junto. Bom, pequenininho até não deve ser muito ruim, porque eles se esquentam uns aos outros, né? Mas depois, quando vai crescendo, já estão aqueles, né? Aqueles. Mas, ô Jane, a gente não falou ainda, não sei se ainda vai haver alguma parte que vai falar, não sei, mas a gente está falando muito em comer, em os animais que morrem de maneira tórrida, horrível. Mas olha só,
a natureza, aqui, como está dizendo, que estão nos aguardando que a gente trate a natureza toda, animais, vegetais e tal. Olha o que o homem, o que nós somos capazes de fazer com o extermínio de animais lindos que já não conseguem mais se reproduzirem na Reproduzir, né? natureza. A matança generalizada e também esses comércios ilegais de contrabando de aves raras, Uhum. macacos, mico-leão A dourado, queima, né? Da queima pássaros, queimada. a queimada na mata. Como se, quer dizer, a gente prejudica toda a Todo o natureza, ecossistema, né? toda a criação de Deus, a gente prejudica, a gente maltrata. Quando É, eles exterminam aquelas aves raras, aquelas aves maravilhosas que tem aí pelo Pantanal, quando morrem asfixiadas pelas queimadas, quando o próprio solo Os é peixes, totalmente, os né? peixes que morrem pela recuperar poluição, anos não pela leva, né? quantidade de peixe. Não tem nada que escape a nós. Aliás, muitos O fazem a homem não respeita, só para pensa nos interesses particulares dele, na riqueza que ele quer, muito, na produção que ele quer aumentar, não é? muito O dinheiro que querem ganhar com aquelas aves lindas, maravilhosas, aqueles animais que vêm nos aviões lá embaixo, como é que chama? Porão dos aviões, não tem outro nome. Trazem aquilo tudo para vender quando chegam nas grandes capitais. Tudo Meu ilegalmente, sem Deus! cuidado nenhum. Mas se a E tem quem cultura, compre, tem quem compre, né? a É É. cultura do ignorância, né? A ignorância em relação à parte de você preservar a natureza, né? A necessidade de preservação, porque as matas, né? Tudo isso existe na natureza, né? Em função a árvore, tudo isso tem uma função, né? Claro, Da recuperação do ar, entendeu? Da todos renovação os do ar, essa coisa elementos. toda. E aí você mexe E no clima, aí você e bota para chover demais a num lugar ambição, e não chover no desnecessária outro. que estraga tudo isso, justamente, O homem né? Essa poluindo o mar, ambição do não é? homem. Olha, despertou para mas o isso outro, tudo é o falta de seu educação também, não é? É uma série de Uhum. fatores, né? Essa parte de interesse pessoal, é a parte também de falta de educação, falta de sentimento, de amor, não é? Ganância. Verdade, a gente está vivendo um momento de falta de humanidade. humanidade. Uhum. Isso, o Humanidade. Total. homem morrer, criança morrer sem alimento, É morrer um de absurdo. é um crime hediondo, Inadmissível. é um Hein? absurdo, é um crime hediondo. Hediondo. O homem já tem inteligência, já tem condição para entender muita coisa, mesmo que ele não veja o lado espiritual, Uhum. ele tem todas as condições para saber que isso é um crime, que isso não deve ser feito, e é feito todo dia. A gente vê na televisão todo dia. Você veja o animal. Exatamente. Quando vê um E animalzinho órfão, ele acolhe para cuidar, para não morrer. A gente deixa a criança morrendo de fome, não sabe? Olha, mas uma coisa a gente tem que ver também. Às vezes, a gente quer até ajudar, mas aí você perde até o incentivo. Eu recebi um pedido de um lugar que eles estavam criando, recebendo animais e que não tinham para onde ir. Cada animal, os animais com umas doenças, assim, aquela barriga grande, chorando de dor. O outro menino, eu falei que eu queria ajudar. Aí me deram um Pix, né? A chave do Pix para eu mandar. Aí eu fui, fiz o Pix, mandei. Aí o Banco Itaú perguntou para mim, lá no aplicativo, você tem certeza que você quer colaborar com essa instituição? Falei, tenho. Nós não sabemos se ela é, como é, correta. Outro dia Uhum.
correto. Eu falei, não tem problema, eu estava tão imbuída daquilo, eu quero sim contribuir. Aí, bem, contribuir. Logo depois veio dizendo que aquela instituição não era, não existia, ou era alguma coisa assim. Infelizmente, eu já perdi o valor que eu disponibilizei, mas pelo menos a minha consciência está tranquila, não é? Mas eu agora já Sim, aparece sempre outra, eu não tenho vontade de ajudar, achando sempre que não é, que é fraude, entendeu? Eles estão ué, aproveitando dessa situação toda, não é? Mas vamos sua ver. experiência levou a isso. É, Paciência. mas Joana diz que a gente não tem que saber se o outro está errado ou não, a gente, né, dá, Não, E mas se a gente for fazer mas aí sempre também você está isso, alimentando, né? Sei lá. é, Isso, cada né? vez vão surgir mais. isso para você, você devia ter desconfiado que alguma coisa errada tinha. Para mim, É né? porque o banco perguntou isso a você, Jane. Você tem Porque quando certeza? Menina, eles não botam você não viu as coisas horríveis, horríveis que os cachorrinhos tinham. Não tinha comida. Eles olhando para aquela vasilhinha vazia. tem infelizmente, é a natureza dessas pessoas. Dessas E a gente pessoas, tem que estar entendeu? atento, São vigilante, piores que animais irracionais, né? Mas que têm né? sentimento, né? Tem amor pelo outro bichinho. Então, Enfim, a gente então, observemos com o Evangelho que a criação aguarda ansiosamente. Que a criação não tem esse negócio de esperança, não. A criação está ansiosa a manifestação dos filhos de Deus encarnados. Concordamos que as criaturas inferiores têm suportado o peso de iniquidades, e, quer dizer, eles têm razão em estar ansiosos. Né? Está até É, aquele mozinho que deu a patada lá no dono dele, né, que maltratava. Que, né, o burro deu-lhe um coice, né? pois é. Então, não vamos perder a esperança, né? As criaturas lá, quer dizer, a natureza perdeu, mas vamos nós, então, nos refletirmos quanto a nossa, o que nós podemos fazer, não é? Para melhorar isso, se tiver algum movimento, nós também nos associarmos de pedida para não matar os animais com toda essa falta de sentimentos que matam, tudo como a Tetê falou, em fila, né? Em filigiano. Eles têm sentimento que eles vão morrer. Eles sabem que o amiguinho já ficou lá, que agora é a vez deles, não é? E Eles têm aquele instinto muito forte. Eles não têm tem, não tem. inteligência, mas têm instinto. Tem o isso Eles é um princípio da inteligência e o instinto de instinto demais. conservação, claro que tem. Você vê que às tem, vezes eles fogem. Quando eles fogem, não é? Fica tendo que andar atrás para poder. Eles fogem, sai por aqui, sai por... Eles não querem, não, eles sabem, sim. Então, eles aí eu percebem, trouxe. Hã? eles percebem o campo. É o que Do a física campo. fala, eles percebem o campo. Por isso que às vezes A frequência também, aquela coisa eles percebem, não é? Vocês veem que quando o animal prevê perigo, eles ficam diferentes, né? Eles ficam mais ansiosos, ficam mais, não é? Eles preveem também, né? Então, eu trouxe aqui essa gravurinha simples, mas eu acho que, de qualquer maneira, toca o nosso coração, né? Sabe, eles têm coração, nós temos coração, quer dizer, nós temos, eles têm também. Nós sentimos dor, eles sentem também dor. Eles também precisam, né, de receber o amor dos humanos, dos homens que são inteligentes, cultos, sábios. Eles precisam de É, ter esse respeito, né? Essa obrigada, né? Essa gratidão que nós deveríamos ter pelos nossos animais, não é? Agora até que eu acho que cachorrinho, gatinho estão mais bem cuidados, né? Mas esses ainda grandes, também acho. que a gente não pode levar para casa da gente, não, porque o porquinho pequenininho é a coisa mais linda, né? O bezerro Ah, é puxa, lindo,
Mas vai levar para casa, não dá, né? O potro, aquele cavalinho, é uma gracinha, né? Mas depois cresce, É, não pode, não é? Mas vamos imaginar aqui, esse quadro aqui, nós com os nossos coraçõezinhos vermelhinhos, e eles também, os animais maiores, menores, todos nós temos coração, temos sentimentos, não foi aquele sentimento racional, né? Racionalizado, mas nós temos o instinto, não é? Tudo isso nós temos e devemos entender. Até as plantinhas sentem, não é? Sentem quando elas estão sendo maltratadas, elas Uhum. têm umas até que demonstram lá uma certa espécie, não é? Então, Tem, nós terminamos com o tem nosso. Eu só tenho. Tem tempo ainda? Eu só trouxe o tem. depoimento de Emmanuel, através de Chico Xavier, e trouxe de uma instituição que diz que faz dietas que mostram da desnecessidade de nós usarmos a carne animal como proteína. Nesse gás que nós estudamos hoje, como é esse que nós estudamos hoje muito, nitrogênio? do nitrogênio, ele também tem. O nitrogênio tem condição de nos alimentar sem a gente comer mais nada. Basta termos aquelas células que Deus certamente, na terra regenerada, vai mandar para quem estiver lá, né? Se Deus quiser, quem estiver lá, pelo menos vai conseguir, né? Então, vamos ver aqui. O benfeitor Emmanuel, mentor espiritual de Chico Xavier, nos diz em 1938: os animais têm sua linguagem, os seus afetos, a sua inteligência rudimentar, com atributos inumeráveis. São eles os irmãos mais próximos do homem, merecendo por isso a sua proteção e amparo. Recebei como obrigação sagrada o dever de amparar os animais. Olha lá como eles vivem, eles não têm nem como se mexer, vivem ali, esperando a morte. É um absurdo, É. gente. Estendei até eles a vossa concepção de solidariedade, e o vosso coração compreenderá mais profundamente os grandes segredos da evolução, entendendo os maravilhosos e doces mistérios da vida. Do livro Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier, e capítulo 12, sobre os animais. Quem tiver a oportunidade de ler. E temos aqui, Emmanuel, ainda quando questionado se é um erro nos alimentarmos com a carne dos animais, responde em 1941: é um erro de enormes consequências. É de lastimar semelhante situação, mesmo porque, se o estado de materialidade da criatura exige a cooperação de determinadas vitaminas, esses valores nutritivos podem ser encontrados nos produtos de origem vegetal, sem a necessidade absoluta de matadouros e frigoríficos. Está no livro O Consolador, Psicografia de Chico Xavier, resposta à pergunta 129. Agora já vamos falar da ciência. A ciência já constatou que os nutrientes contidos nas carnes e mesmo no leite ou em ovos podem ser substituídos pelos de origem vegetal. Esta é a declaração sobre o tema da principal organização científica mundial especializada em nutrição, a Academy Nutrition, não sei como é que se lei, em dietas. Quer dizer, eles são especializados em dietas. Quer dizer, eles estão prontos para contribuir com isso, né? Basta também alguma coisa governamental, né, contar com isso, para então tornar de público, ser acessível, né, essas camadas mais baixas
que não, às vezes, não pensam nisso, não refletem sobre isso, não chega nem até eles, às vezes, não é? Dietas vegetarianas apropriadamente planejadas, incluindo dietas vegetarianas estritas ou veganas, porque a vegetariana, eles usam leite, ovo, tudo isso. As veganas não usam leite. Acho que o leite é do cordeirinho, mas a vaca tem muito leite. E não tem humanas, que é tanto leite que elas doam para aqueles, tem aqueles, como é que chamam? Aqueles, como tem sangue, Banco né? de, Tem banco de leite. hein? Banco de leite. Banco de leite. Aí, a Márcia. Isso aí. A Márcia deve se interessar por isso, que ela tem um trabalho, né, Márcia? Junto com os pequenos, Prematuros. recém-nascidos. Prematuros. Então, como é seu trabalho? Aproveita se der tempo. Conta como é que você faz. É Tá. um. É Hã? para falar agora? É para falar Pode falar. agora? Tem tempo, Valéria? Vem. Ah, Depende do tempo que vocês vão usar. É rápido. não, é que eu posso até depois botar lá, mas o projeto é o projeto Octo Brasil. A gente faz aqueles polvinhos, né, de linha Anio, amigurumi, e vai para as UTIs neonatal, que são os polvinhos terapêuticos. É um projeto que veio da Dinamarca, né, e que foi provado já cientificamente, tudo que os prematuros que ficam com aquele polvinho na incubadora, eles têm uma resposta melhor ao tratamento, porque a cabeça do polvo diz que lembra a parede do útero e os tentáculos lembram o cordão umbilical. Então, eles se sentem aconchegados. Que Então, depois eu bonitinho. coloco o Divulga, link. divulga no grupo, lá no Eu Grupo vou Esperança. botar, eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar. E se a gente puder também colaborar, não sei como, né? Ah, doar com linha, Divulgando, doar a tá? linha que a gente está precisando, que tudo é doação. Eu vou colocar lá. Coloca lá, tá bom? Ah, coloca lá. Coloco, obrigada. Então, olha, essas dietas apropriadamente planejadas, incluindo dietas vegetarianas, estritas ou veganas, são saudáveis, nutricionalmente adequadas e podem prover benefícios à saúde, na prevenção e tratamento de certas doenças. São apropriadas para indivíduos durante todos os estágios da vida, incluindo gravidez, lactação, infância e adolescência, e para atletas. Quer dizer, é uma coisa bem abrangente. O atleta pode ser, então, não é? Pode não comer carne se não quiser, entendeu? Dieta apropriada para qualquer faixa etária. Para lactação também, olha, quem está amamentando pode continuar fazendo. Quer dizer, gravidez é uma coisa que realmente satisfaz ao nosso organismo, né? Não tem nenhuma contraindicação a dieta. Para quem conseguir fazer, ótimo. A Heloísa faz. Mas alguém aqui é vegetariano? A Miriam é. Sim, sou. Ah, ela lá falando. A Miriam, a Miriam não come carne. Mas a Miriam até ficou de dar aqui uma ajuda, que a Miriam é Mas está bióloga. todo mundo falando, está Mas tão ela é bom, eu só egoísta, estou ouvindo. Está é tudo certo. egoísta, entendeu? Não, Isso tá aí que não certo. vai fazer ela chegar lá na quinta dimensão ainda. Ela guarda só para ela. Mas tudo Estou bem. ouvindo todo mundo falar tão bem A desde. gente gosta de você assim mesmo. Assim mesmo. Mas alguém queria falar alguma Verdade. coisa, a gente já pode encerrar. Valéria, Oi. cadê a Tá bom. Quer falar mais alguma coisa, Valéria? Quem Não, falou? não. A, a Meire quer falar alguma coisa? A Solange quer falar alguma coisa? A Deise quer falar alguma coisa? Não, A, olha só, Jane. ah, Solange, Deise e Meire já falaram muito na aula passada. Breca essa aula. Não precisam falar mais nada. então, fiquem à vontade, vocês já falaram. Se a Tereza já liberou vocês, está liberado, pronto. Mas se vocês têm. Agora é sério. Se vocês querem
complementar com alguma coisa ou perguntar alguma coisa, a hora é essa. Ninguém quer perguntar nadinha, nem quer contar alguma coisa que já tentou, mas ainda não conseguiu, mas tem vontade, não? Tudo Não, certo, então? foi bastante interessante. Mostrou o que muitas vezes a gente não vê, né? Não ouve, não lê, não é? A gente até sabe, mas mostrou de uma forma trazendo a espiritualidade e demonstrando, né, o valor dos nossos irmãos, né? Porque são nossos irmãos, né? Os animais. Uhum. É verdade, claro. Mais Beneficiar próximos. a São os nossa mais vida, próximos. né? E nós entendermos, para transmitirmos através do exemplo isso para a sociedade, né? Para que cheguem nos grandes industriais, né? Nos grandes empresários que vivem disto, né? Que infelizmente são toneladas e Existe, toneladas de alimentos dessa natureza, né? Colocados no mercado e fora dele, né? Então, tentar, de alguma forma, fazer o trabalho em nós e divulgar através das nossas atitudes, através do nosso comportamento, e para que começar nas aqueles também possam. escolas, né, Valéria? Das escolas, fazer esse trabalho de amor ao animal, de poupar o animal do sofrimento. Eu acho que aí, quando tiver alguma campanha, a gente pode se engajar, não é? Para E manter principalmente o animal no habitat dele, porque isso. o homem ele acaba com o habitat do animal. Para a tranquilidade dele, tudo pertinho dele, né? Ali fica a batedouro, É a ali fica a questão galinheira. imobiliária, né, que você vai desvastando, entendeu? Tudo, entendeu? Para poder construir, né? E vender. É Isso tudo verdade. passa por nós, né? Pelo Exatamente. Então, eu conhecimento, vou, eu vou interromper aqui já o a própria compartilhamento. da vida, né? Então, é isso, é o que a gente tem dentro de nós para oferecer e transformar e modificar para melhor, né? Para ajudar. E a gente Jane, vai ter, você... não? Desculpa, Valéria. Já acabei. É só para saber também que só podia ser gracinha o que eu vou falar, né? Ô, Jane, você deixou de convidar uma pessoa que ia te auxiliar muito nessas duas aulas. Sim, minha querida. Senhor André Trigueiro. É mesmo? Ué, falou em Mas quem sou eu ecologia para convidar André Figueiro, e minha querida? sustentabilidade. Não é consultar, é convidar para ele assistir essas aulas, duas aulas. Tudo a Ah, ver com o André Trigueiro. não, ele ia querer me levar para a Sustentabilidade. Globo. Não tem tempo mais. Não, não posso. Foi muito bom, muito bom. Então, muito obrigada pela colaboração de vocês. Para as meninas que ficaram quietinhas, tenho certeza que ficaram torcendo para dar tudo certo. Valéria, como é que eu vou tirar isso aqui, Valéria? Agora sumiu. Não, você já tirou. Eu estava até procurando. Falei, não está aparecendo. Você já Não vai me interrompeu. dizer que eu, no final, fui fazer bobagem. Não, tá certo. Já Tá certo. interrompeu o Então, compartilhamento. tá certo. Então, tá certo. Então, podemos encerrar? Ô, Tereza, você Uhum. faz a prece final, querida? Ah, você pedindo assim, claro que eu faço, né? Ai, gente, muito obrigada pela aula. Vamos lá, meus queridos, minhas queridas, hoje está florido. Graças a Deus, graças a Jesus.
Senhor nosso Deus, Pai Celestial, não tem como não te louvar pelas maravilhas da natureza, do universo, por tudo que criaste, crias e coloca-nos à disposição. Obrigada, Pai, por tudo que nos ofereces. Esteja conosco nesse momento em que oramos, em nome do teu Filho amado, por todos nós que aqui estamos, na tentativa de evoluirmos cada vez mais, ainda nesta existência, e solicitando ao nosso Mestre Jesus o amparo dos seus mensageiros de luz para todos os nomes que estão listados no nosso grupo de oração, fazendo chegar a eles o consolo, o conforto, o bom ânimo, a esperança e a cura de acordo com a vontade do Pai. Fica conosco, Senhor Jesus, jorre sobre todos os lares nossos que aqui estamos e os lares daqueles que não puderam estar hoje. Jogue a tua luz, essa luz bendita de amor. Precisamos muito de ti, Mestre. Fica conosco agora e sempre. Que assim possa ser. Graças a Deus, graças a Jesus. Lembrando os nossos irmãos, cujos nomes estão no nosso grupo de oração, que eles também possam receber, né, toda essa vibração amorosa. Com certeza. Eu falei neles, mas Eu não ouvi, desculpa, eu eu estava falei. concentrada, então tá. Mas que eles recebam mais um pouco, então, né, Tereza? Nunca é demais. É, Tá certo, nós sim. realmente possamos receber. Graças a Deus, mais uma vez, obrigada. Obrigada a todas vocês também, viu? Tchau. Um beijo. Beijo para Boa todos. noite, Beijo. gente. Tchau, tchau. Boa Gente, noite. uma boa noite para querida. vocês. Tudo Tchau. de bom, Vemos, se Deus quiser, na próxima quinta-feira. se Se Deus Deus quiser. quiser e Deus quer. Claro. Isso. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Tchau, tchau. Obrigada, tchau. Tchau, amiga. Você desligar aí para mim?